chamar, aquele que você veio buscar, o seu Pai, aquele que é o único que é digno da nossa atenção, do nosso louvor, da nossa adoração. O seu Pai está neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos. Nós nos rendemos a Ti, a essa atmosfera santa, a essa atmosfera milagrosa. E nós declaramos, Pai, o Teu senhorio sobre nós. O Senhor é o nosso dono, Pai. Tudo aqui pertence ao Senhor. O Senhor é o dono da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. O Senhor é o dono dessa obra. Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos o Senhor. Nós exaltamos, Pai, o Teu santo nome. Pai, nós exaltamos a unção doce do Teu Espírito Santo. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, aquele que entrou aqui, Pai, cabisbaixo, vai sair daqui, Pai, com a cabeça erguida, sabendo que ele tem um Pai bom, generoso, que tem cuidado tão bem dele. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, na autoridade do nome de Jesus, toda distração, toda apatia, toda indiferença, Pai, em nome de Jesus, todo cansaço, cedendo e dando lugar ao vigor do Senhor, em nome de Jesus, eu declaro mentes cativas ao Teu Santo Espírito, eu declaro um ambiente celestial, propício para milagres, propício para sinais, propício para prodígios da Tua parte neste lugar. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, os meus irmãos sendo alimentados, sendo elevados a um novo nível de fé. Ô igreja, você pode orar melhor, você pode ser intenso. Essa não é a oração da Vanessa, essa é a oração da igreja. Você tem uma boca, você tem uma voz, você pode se mover melhor nisso. Você pode ativar aquilo que já está disponível. Ô Pai, em nome de Jesus, eu declaro boca se abrindo, palavras brotando em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, aquele que está tímido, sendo ousado, sendo intrépido neste lugar, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, toda distração caindo por terra. Nós não saímos da nossa casa para simplesmente sermos um público, mas nós fazemos parte de um protagonismo que o Senhor deixou para nós aqui. E eu declaro, Pai, cada homem, cada mulher sendo tocado. Ei, você aí que precisa, levanta suas mãos. Se você está com uma vida boa, ela pode melhorar. Ela pode melhorar. Você pode sair daqui melhor. Você pode sair daqui diferente. Se você mover aquilo que está disponível para você, em nome de Jesus. Oh, Pai, muito obrigada, Pai. Nós movemos as águas deste lugar. Movemos as águas de cura. Nós liberamos palavras de cura. Pessoa que precisa de cura nas suas emoções. Pessoa que está à base de remédio, à base de ansiolítico. Pessoa que não consegue dormir. Eu declaro em nome de Jesus, você vai dormir. O sono do justo em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, toda doença batendo e retirada em nosso meio. Não tem lugar para doença nessa casa. Essa casa é casa de oração. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por sinais, maravilhas e prodígios, tocando, Pai, cada um dos meus irmãos. Eu declaro cada metro quadrado dessa igreja sendo tocado pelo Senhor. As crianças, aqueles que estão servindo, aqueles que vieram receber, os visitantes. Ei, você visitante, você é bem-vindo. Aqui é a casa do seu Pai. Fica à vontade. Ora em outras línguas, igreja. Ora em outras línguas. Rei de dedechere canduribras, rei de canduribras suri handuribras, rei de canduribrososo. Existem coisas sendo destravadas. Existem coisas sendo destravadas. Existem processos tramitando. Ei, o homem diz é impossível, mas Deus te diz é possível, porque não é impossível para mim. Existe uma unção neste lugar. Toque essa unção.
unção. Em nome de Jesus. Toque essa unção. Robrosossore canduribras. Erebrachoderi canduribras. Rei Sanderi Canduribras, Siderimoso, Deribras, Xanderi Canduribras, Orebrasussuribras, Rei Xanderi Canduribras, Sussu. Aleluias. Eu declaro casamentos fortes neste lugar. Oh, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra toda frieza, todo distanciamento, em nome de Jesus. Ei, você que está aqui com o seu cônjuge, dê a mão para ele. Dê a mão para o seu cônjuge, você que está com o seu cônjuge. Aleluias. Sabe, o inimigo ele tem vindo com tanta fúria para os casamentos. Sabe, há tanta fúria de Satanás. Porque ele não destrói um casal, ele destrói vidas. Ele destrói família, ele destrói filhos. Aleluias. Mas sabe, aqui não. Aqui não. Sabe, não é porque você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos olhando para essa carinha linda que você precisa esfriar, não. Precisa aquecer mais. Precisa aquecer mais. Porque você é sempre na sua casa. Que tipo de referencial você vai ser para os seus filhos? Aleluias. Eu sinto no meu espírito casamentos frios, distanciamento. Ai, isso a gente tem que ter uma repulsa no meio da igreja. Os melhores casamentos tem que ser aqui. As vidas dos casais, a melhor intimidade é do cristão. E não vem falar, mas intimidade. Ei, Deus fez a gente com intimidade. É para ter intimidade. É bíblico, é santo, é puro, agrada ao Senhor. Existe uma maneira certa. E se por algum motivo você sofreu alguma decepção no seu casamento, eu quero declarar. É noite de restauração. É noite de restauração. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro. Pai, eu declaro esse homem, essa mulher, tendo apenas olhos um para o outro. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o Senhor ativando neles aquele primeiro amor. Aquele, Pai, que seduziu um ao outro. Aquele que encantou. Aquele que mexeu por dentro. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, alianças fortes. O Senhor é o alicerce da casa que não desmorona. E eu declaro o Senhor como firme fundamento desses lares. Eu repreendo, Pai, todo espírito de traição, em nome de Jesus, todo espírito maligno, Pai, que tenta tirar homens e mulheres dos seus lares, com pornografia, com imundícia, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, esses lares, essas camas, esses leitos imaculados, sem manchas, em nome de Jesus, onde o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba para o seu casamento. Receba, porque casamento é a ideia de Deus. Foi o primeiro projeto do Senhor. Ele preparou tudo para colocar um homem e uma mulher num jardim. Porque Ele sabia da importância que era. A sua casa é esse jardim. Aleluias. Você pode se sentar. Aleluias. Eita, diga comigo. Oração funciona. Amém? Amados, você precisa pegar mais firme. Aleluias. Fala só para você, para não escandalizar. Qual a nota que tu dá para a tua vida de oração? De 0 a 10. Se tem alguém aqui que levante a mão dizendo, a minha vida é 10, eu acho que é uma múmia aqui. Já foi e não sabe. Porque perfeição é só na glória. Amém? Mas nós podemos ser melhores. Graça e paz. Essa era só a introdução. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Uni. Eu congrego nessa igreja. Amém? Você que nos visita é muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Amém? Sinta-se em casa porque você está na casa do seu Pai. Amém? E sabe, nós fomos instruídos
pelo nosso pastor, inspirado pelo Espírito Santo, a nós termos um tempo onde nessa igreja só vai ser falado sobre a oração. Diga, ei! Aleluias! Sabe por quê, amados? A única maneira que nós temos de ativar o sobrenatural é orando. Quer ativar o sobrenatural? Ore. Sabe, você vai se encher da palavra, você vai se encher do conhecimento, da plenitude, e glória a Deus por isso. Mas isso vai renovar você, a sua mente. Mas o que vai ativar os céus, a intervenção celestial ao seu favor, é a oração. A oração. E aí, às vezes, a gente vê pessoas completamente estagnadas numa vida de oração, até num momento como esse. Porque a sua carne não quer. Eu vou orar para quê? Agora, se tu tivesse com alguém passando por alguma circunstância ruim, garanto que já estava até de joelho chorando. Mas nós não precisamos passar por isso. Sabe, a vida de milagre é muito boa. Mas eu quero dizer que a vida melhor é a vida de bênção. Onde não é preciso a gente ficar correndo atrás do milagre. Chega de simplesmente a gente ficar desesperado, orando só quando precisamos de um milagre. O povo está precisando de milagre, começa a ajoelhar, chorar, campanhar. É tanta coisa que se inventa. Sendo que a gente poderia conquistar uma vida de bênção simplesmente com a nossa prática de rendição e oração. Aleluias. Estamos tão ocupados. São tantas coisas para fazer. E olha que primeiro estou pregando para mim. São tantas coisas. Como que eu vou tirar um tempo de qualidade? Tirando. Prioridade. Urgência é urgência. É uma coisa urgente. Mas prioridade vem primeiro. Está no topo. Como que nós vamos chegar para o Senhor simplesmente quando a gente precisa de um milagre? Sendo que Ele está disponível. A Bíblia fala, e nós vamos percorrer aqui alguns capítulos para a gente estudar sobre isso. Que a maneira como Deus instituiu foi a gente: pede que eu vou te dar. Pede que eu vou te dar. E eu quero falar com vocês um tema que o Senhor colocou no meu coração, a respeito de oração, oração como um estilo de vida. É um estilo de vida. Sabe, você, quando entregou sua vida para Jesus, você fez dele o seu Senhor, então quem manda não é mais você. A gente custa entender isso. Quem é o seu dono? Quem é o seu pai? Quem é o seu Senhor? Imagina você entrar num lugar e você vir com tanta expectativa e de repente você passar despercebido, ninguém falar contigo, ninguém te cumprimentar, ninguém olhar para você, ninguém te dar atenção. Você levantar e ir embora e ninguém nem percebeu, veio, nem vi. Muitas vezes estamos fazendo isso com o nosso Pai. Estamos fazendo isso com o nosso Senhor. Vamos deitar. Ai, Senhor, Tu sabes, estou morta. Levantamos, Senhor, Tu sabes, estou tão apressado. Mas, Pai, me ajuda a pagar aquele boleto. Sabe, que vida medíocre é essa? Precisamos ser melhores na nossa oração. Precisamos entender quem Ele é. A Sua grandeza, a Sua excelência. O que seria de cada um de nós se não fosse o Senhor? Amados, eu não estaria nem aqui para contar. Porque a vida que eu levava, eu tenho certeza que eu teria morrido muito prematuramente. Como que eu vou chegar para esse Pai simplesmente na hora que eu preciso de um milagre? Aleluias. O pastor começou no domingo falando sobre relacionamento, porque oração é relacionamento. Sabe, precisa ter uma pessoa do outro lado e outra aqui. Ei, essa posição aqui é minha e sua.
Sabe, a oração não é só para quem tem chamado vocacional, dons ministeriais, não. A oração é para todo aquele que fez dele o seu Senhor e Salvador. Esse é o meio que eu dialogo. Muitos casais, eles rompem casamentos por falta de diálogo. Coisas simples do dia a dia, que não foi falado, não foi conversado. E o negócio vai ficando monstruoso. E mesmo assim é o que acontece também com Deus. Porque você não conversa com Ele. E aí depois existe uma acusação, e a gente sabe que todo acusador tem origem no cão. Porque Deus, Ele mandou seu Filho para nos salvar, não para nos acusar. E acusador vem no nosso ouvido e fala, tu vai orar, mas tu não está fazendo isso e isso de errado. Como que Deus vai ouvir a sua oração? Todos concordam que a oração do justo é poderosa. Está na Bíblia. A oração do justo tem poder e é eficaz. Olha bem, além de ter poder, que é algo sobrenatural, ela é eficaz, ela produz resultados. Existe uma eficácia. Mas muitas vezes a gente está vivendo uma vida que realmente a gente não tem essa eficácia. Às vezes você olha para você e fala assim, eu até oro, mas eu não vejo tudo isso. Mas deve ser porque a oração de fulano é melhor. Fulano fala de uma forma tão bonita. Amados, eu quero te dizer, o poder da oração não está em quem faz a oração. O poder da oração está em quem está ouvindo para receber. Quem tem poder para manifestar aqui é o Senhor. Nós, sem Ele, não temos poder nenhum. Então, não é a oração do pastor Alexandre, não é a oração da Vanessa, não é a oração de um ministro poderoso. Ei, é o Senhor que manifesta o poder. Ele não faz acepção de pessoas. Então, Ele quer o quê? O pastor também falou, sinceridade. Chega com o seu linguajar, o seu vocabulário, o jeito que você fala. Mas chega! Chega, porque a Bíblia fala que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. E estamos esperando, eu vou colocar meu nome na corrente da oração da fulaninha Canela de Fogo. Porque a irmã do Coque, ela é tão poderosa, a irmã do Coque. Você sabe por que a irmã do Coque é poderosa? Porque ela ora. Porque ela abre a boca dela, porque ela clama, porque ela jejua, porque ela se entrega, porque ela intercede. Eu quero ser irmã do Coque. Porque pensa, você atrair esse poder dos céus para a terra. Aleluias. A Bíblia é clara, amados, e fala sobre eficácia. E eu queria que projetasse aqui para mim, por favor, Mateus 7. Você pode abrir sua Bíblia também. Mateus 7, versículos 7 e 8. É o que eu estou falando a respeito. Aleluias. Aleluias. Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Percebe aqui, pois todo o que pede, todo o que pede, todo o que pede, sem exceção. Amém. Não existe exceção. Todos nós estamos nessa condição de pedir e receber. De pedir e receber. E você pode falar... Mas, e aí, o que acontece? Que eu não recebo. O que está acontecendo? Mas uma coisa eu tenho certeza. Nessa relação entre nós e Deus, o erro nunca será de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Assuma a responsabilidade que é tua, que é minha. Se não tem algo funcionando, Deus está pronto, nós não. Então, vamos nos preparar. Coloca para mim, por favor, 2 Timóteo 3, 16, 17. Aleluia. Existe uma maneira da gente ficar pronto, amados.
Amém? A maneira como a gente fica pronto tem que estar na palavra de Deus. A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O próximo. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Existe um preparo, uma aptidão que a gente consegue indo para a palavra. Ou você acha que qualquer um que começa aqui a orar e fala assim, nossa, ora tão bem, começou como? Amados, todos nós aqui temos o nosso início. Você tem o seu início, eu tenho o meu, cada um aqui tem um nível. Mas o Senhor, Ele nos acolhe no nível onde estamos. Só que Ele não se alegra de quem retrocede. Precisamos avançar. E se a Bíblia fala que existe um preparo, se a Bíblia fala que a palavra ela é apta para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, é a Bíblia que vai nos ensinar também como orar. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Tiago 4, versículos 2 e 3. Aleluias. Eu vou correr um pouquinho porque é muita coisa. Mas prepare o bucho aí para se alimentar. Amém? Você não se escandaliza com isso não, né? Precisamos levar a vida cristã leve e humorada, viu? Povo de Deus, sisudo com bicão. Pelo amor de Deus, mostra esses dentes que Deus te deu. Amém? Aleluia. É rindo e achando graça. Amém? A Bíblia diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Eu quero falar com você o que o Senhor colocou aqui. Não tira não, por favor. Volta o primeiro. Aleluias. O que o Senhor colocou no meu coração a respeito disso? Existem 2 tipos de pessoas aqui em Tiago que a gente consegue extrair. O primeiro está falando de pessoas que cobiçam coisas, mas não as têm. E eu quero chamar a sua atenção, isso aqui não é um pecado da cobiça, não. Aqui está falando de desejo. Algo que a gente quer. Não é o que você está cobiçando de uma forma ilícita. Amém? Porque a Bíblia está dizendo que vocês cobiçam coisas, mas não as têm. E olha o final. Não tem porque não pedem. Ou seja, a gente não tem, não é porque a gente está cobiçando coisa errada, não. A gente não tem porque a gente não está pedindo. Você consegue extrair isso? Porque aqui está dizendo, cobiçam coisas, mas não as têm. Aí matam e invejam, às vezes estão até matando um. Estão invejando do outro. Estão querendo para si, para tentar conseguir. Pensando que é na nossa força, no nosso jeitinho, não é. Precisa pedir para quem pode. Precisa pedir para aquele que libera. Não adianta ficar invejando, não adianta ficar desejando o que o irmão tem. Pede para você. E a outra parte, coloca por favor o 3. Aí tem aqueles que pedem. Os pidão. Olha bem. Quando pedem, não recebem. Por quê? Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Amados, deixa eu te dizer, se não for para glorificar o nome do Senhor, não vai ter. Desista. Se for para prejudicar alguém, não vai ter. Desista. Se a promoção que você quer no trabalho é para pisar na cabeça de alguém, desista, não vai ter. Amém. Aleluias. Percebe 2 classes de pessoas. A primeira, que não tem porque não pede. A segunda, que pede, mas pede com a motivação do coração errada. Não alinhou ao propósito do Senhor. Porque está pensando no seu bel prazer. Ah, nossa, se eu ganhar na Mega Sena, meu Deus, eu vou viajar, eu vou comprar. Mixe, eu vou sumir da minha família, um povo que pede dinheiro emprestado, não quer nem olhar. Aí pergunto, vai ter coragem de tirar o dízimo? Não, muito dinheiro, imagina para aquela igrejinha lá do Guará. Imagina.
Eu vou dar para uma assistência filantrópica. Não vai ter. Simples assim, quebrando princípios, quebrando ensinamentos bíblicos. Não vamos ter. E estamos nos alinhando para esse tempo de oração, para a gente não errar. Porque não adianta a gente saber que precisamos de água, então, estamos lá orando, não vai ter. Que benefício há nisso? Precisamos nos avaliar. Aleluias. Então, quando a gente for orar, a gente precisa entender e visualizar em nós que parte dessas pessoas nós fazemos parte. Que parte nós somos aí? Nós somos daqueles primeiros que não estão pedindo, que estão só desejando. Ai, meu Deus, não, mas isso não é para mim. Não, eu entendo, sabe? Eu nem estudei, eu não quero isso. Aí nem pede. Ou você é aquele que está pedindo, mas não está recebendo porque a motivação está errada. Avalie seu coração. Aleluia. Você me ama ainda? Aleluia. Sabe, amados, eu li uma frase de John Wesley falando o seguinte: Deus não pode fazer nada se não existir alguém que ore por isso. Isso é muito forte. Deus não pode fazer nada se não houver alguém orando por isso. Aí você pode falar, não, mas como assim? Deus é soberano. Deus está nas alturas, governando tudo. Amado, deixa eu te dizer, a gente pedir para Deus e Ele dar, não quebra em nada a soberania de Deus. Deus é soberano e isso ninguém mexe. É algo intangível, nós não temos nem como tocar. A soberania de Deus é dele. Mas se Ele instruiu que existe uma maneira da gente pedir, esse é o meio correto de pedir para Ele. E para que a gente precisa pedir, Vanessa, se a Bíblia também fala que Ele é onisciente? Ele já sabe de todas as coisas. A Bíblia fala, inclusive, que antes mesmo da palavra sair da minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Ei, porque é o ensinamento dEle, princípio dEle. Isso também não quebra a onisciência do Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, você chegar para Deus e falar o que você quer, você precisa entender, você não está trazendo uma informação nova. Então não fica tentando ilustrar, tentando mostrar um caminho para Deus. Ei, Ele sabe, mas Ele quer ver a sua posição de rendição, se humilhando debaixo da mão poderosa do Senhor. Porque isso acabou sendo paralisado de ser falado nas igrejas. Não, humilhação, não, que isso? Amados, nós precisamos, sim, entender que somos uma nova criatura em Cristo. Estamos nessa posição pela graça, porque não tem nada que nós pudéssemos fazer para merecer essa posição. Mas existe, sim, uma posição onde você precisa se render e se humilhar. Tem muita gente com o narizinho em cima. Ei, é seu pai. Sabe, eu digo para o Senhor, o lugar que eu quero estar mais alto é no pé dele. No pé dele. E é tempo da igreja estar aos pés do Senhor. É essa altura da igreja para a gente pedir, para a gente clamar, para a gente se humilhar, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, que nós dependemos dEle. Que toda oração que fazemos a Ele, precisamos reconhecer isso. Aleluia. Eu estava lendo um livro do irmão Reagan, A Vontade de Deus na Oração. E ele traz alguns aspectos da oração que eu quero falar com você. Porque se a gente está em um lado ou em outro, a gente precisa avaliar quais são os aspectos que a gente precisa mudar. Sabe, o primeiro que ele diz é que nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus. E eu quero que coloque aqui, por favor, João 16, versículo 23 e 24. Aleluia. Isso Jesus falando aos seus discípulos. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Próximo. Até agora vocês não pediram nada em meu nome.
Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Os discípulos ainda não tinham pedido nada, porque Jesus ainda estava ali com eles. Então, como que eu vou pedir para o Pai em nome de Jesus, se ainda não tinha nem expiação? Ele ainda não tinha morrido. Ele ainda não tinha selado a nova aliança. A superior aliança que eu e você estamos usufruindo, porque o selo da nova aliança foi o sangue precioso. Só que para nós hoje esse versículo é rema. Ele está ativo para mim e para você. Nós precisamos pedir em nome de Jesus. Precisamos parar de falar, nossa, só se for Jesus. Como se fosse um jargão. Existe poder nesse nome. Usamos às vezes o nome de Jesus. Só Jesus na causa. Amado, cuidado. Cuidado com o nome de Jesus. É um nome santo. Um nome outorgado a mim e a você, para que a gente possa acessar o céu. Ou você acha que pela oração em nome da Vanessa não vai nada acontecer? Mas no nome de Jesus, a Bíblia diz que tudo o que pedires, para quê? Para que a alegria seja completa. Um Deus que satisfaz os nossos desejos para nos ver alegres. Sabe, não há motivo para você andar desanimado. Não há motivo para você andar triste. Não há motivo para você andar cabisbaixo. Não há motivo para você andar murmurando. Você tem um Pai que está te dando acesso a tudo. E Ele está falando, ei, peça o que você quer em meu nome e eu vou te dar para que a sua alegria seja completa. Aleluias. Aleluias. Então, o primeiro é você entender que é pedir no nome dEle. O segundo, está lá em Marcos 11, 24, coloca por favor. Existe também uma chave. Não adianta você pedir sem acreditar. Não adianta você só fazer uma oração pedinte, uma petição, sem ter no seu coração a convicção de que Ele está ouvindo e vai lhe entregar o que está pedindo. A Bíblia diz, portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. 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 E assim sucederá. Olha só, eu preciso falar em nome de Jesus, preciso pedir, mas eu preciso acreditar, eu preciso crer. Fazer uma oração e daqui a pouco ir ligar para a amiga falando, não, já entreguei para Jesus, sabe? Eu espero que Ele me ouça. Amado, não ouviu nada. Espero. A Bíblia não está falando de esperança nesse versículo. Existe lugar de esperança, mas esse versículo está falando da fé. Esse versículo está falando da fé. A fé que a gente tem que ter, mesmo não vendo nada, mesmo não ouvindo nada, a gente tem que estar ali convicto. É fé. Aleluias. Ainda em Marcos 11, falando de oração, esse versículo. A gente usa muito esse versículo para falar de confissão da fé em Marcos 11, 23. E é lícito você também confessar, mas eu quero falar sobre petição, sobre oração. E a Bíblia fala no versículo 25, continuando. E, olha só, depois que você pede em nome de Jesus, depois que você crê que você já recebeu, tem um i condicionante ali. Olha o que é o condicionante. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Esse versículo aqui, amado, é a chave de muitas orações sem resposta. Eu estou pedindo em nome de Jesus, eu sou da fé, eu estou confessando, eu estou declarando a palavra, eu estou dizendo para o cão, está escrito, e nada está acontecendo. Avalie o seu coração. Avalie quem você não perdoou. Porque a Bíblia fala que o Pai Celestial vai também perdoar os nossos pecados. Nós sabemos que o que separa o homem de Deus é pecado.
A única coisa que separa o homem de Deus é pecado. E a Bíblia fala que Jesus veio para nos reconciliar. Aleluias. Ele veio para nos reconciliar com Deus, porque Ele é a expiação perfeita. Então Ele nos reconciliou. Mas aí eu aceitei Jesus, aí eu andei deslizando, eu comecei a errar, a pecar. Amado, é noite de você avaliar. Porque se você não liberar perdão, as suas orações não passam desse teto. E eu não sei você, mas eu gosto de coisa com resultado. Sabe, Deus tem os seus filhos inteligentes para isso. Se nós lemos na palavra de Deus que essa aqui é a escritura inspirada por Deus para nos instruir, para nos repreender, para nos ensinar, nos corrigir, vamos ser corrigidos, vamos acertar o passo. Nossa, mas é tão difícil perdoar. Olha, eu vou dizer por experiência, perdão é a melhor coisa da vida. Porque tu não está liberando a pessoa, você está liberando você. Você não libera a pessoa está vivendo com o seu perdão ou não, você que está preso. A pessoa está lá a quilômetros de luz, longe, vivendo numa praia, e você está há 30 anos. Aquela pessoa me fez isso e isso. 30 anos eu carrego isso. Como se fosse um bichinho de estimação. Minha falta de perdão. Coitadinho de mim. Pare com essa lamúria. Você é crente. Você é cristão. Então avalie quem é que você precisa perdoar. Nossa, Vanessa, mas eu não sei, sabe? A pessoa já até morreu. Amém, se ajoelhe. Pai, em nome de Jesus, tira isso do meu coração, eu libero. É uma decisão. Não é sentimento, perdão, eu não estou sentindo de perdoar. Ninguém sente de perdoar, não. Porque a gente sabe a dor. A gente quer fazer a nossa justiça. Mas a Bíblia fala que nós somos feitos justiça de Deus. Amém. Não é a justiça que é sua, minha. E se você, sabe, não corrigir isso, eu quero dizer uma coisa para você, não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas assim, eu tenho uma cisma com meu marido, mas eu não quero nem mais falar com ele sobre isso, porque a gente já enterrou. Se tu lembrou, é porque não enterrou. Então vence logo esse gigante, sabe? Mas eu nem estou mais com essa pessoa já até se casou, está em outra vida. Rapaz, faça um telefonema. Fulano, sabe o que é? Eu senti no coração de liberar um perdão para você. Nossa, mas não, é só isso que eu quero. Você me perdoa? Amém. Acabou. Quando você desligar, amado, pode ter certeza, por dentro você vai estar borbulhando. É uma alegria no espírito. Sabe, você sente as coisas quebrando. Sabe, correntes, amarras, a vida estagnada que estava. É meu pai, é minha mãe, são pessoas que me rejeitaram, pessoas que me bateram, me machucaram quando era criança, sabe, pessoas que me assediaram, pessoas que fizeram coisa errada comigo. Amado, libera o perdão. Porque você pode até ir para o céu, porque você já fez o Senhor, Jesus o seu Salvador, mas tu vai viver uma vida de desgraça aqui por causa de um perdão. Isso está vindo muito forte no meu coração. Pessoas que não se perdoam. Pessoas que ficam assim, eu não me perdoo por ter perdido aquela oportunidade. Eu não me perdoo porque eu perdi a minha família. Eu não me perdoo porque eu briguei com meu pai e ele morreu. Eu não me perdoo porque eu tenho um remorso dentro de mim. Se perdoe hoje. Porque isso é entrave para a sua vida de oração. Homens, mulheres que estão com chamados enterrados, que estão com a vida vocacional completamente presa, porque erraram e não tem como se levantar se condenando. Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou. Mas eu fui rude, eu fui mal, Amados, tem perdão para você. Tem perdão para você. O problema é que na nossa consciência,
A gente fica o tempo inteiro remoendo, voltando aquele histórico. Porque você conhece e fica passando aquele filme. E o acusador no seu ouvido, você não presta. Você já teve uma chance. Vai pedir perdão de novo? Ei, peça quantas vezes forem necessárias. Porque vai ter um dia que você vai estar de pé, vai olhar para o diabo e falar, aqui tu não manda mais. Essa é uma área onde está resolvida. Aleluia. O maior problema da humanidade é a falta de perdão. É por isso que Cristo veio, para nos mostrar o que é o verdadeiro perdão. Às vezes a gente escuta de uma pessoa vindo falar um problema para a gente na nossa casa. A gente fica, meu Deus, Deus me livre, aquela pessoa é tão carregada. Meu Deus do céu, não dou conta. Imagine todo dia escutar essa pessoa. A vida dela é muito pesada. Imagine no lombo de Jesus todas as nossas histórias. Todas as histórias de estupradores, de assassinos, de pedófilos. É difícil ouvir o irmão? Imagine o peso daquela cruz. Não um peso físico, porque também era pesada, mas um peso espiritual insuportável. Porque às vezes a gente escuta um problema de alguém e aquela carga é tão pesada. E Jesus carregou por mim, por você. Faça valer a pena. Valorize o sacrifício do seu Pai. Faça valer a pena, libere esse perdão. Aleluias. O quarto está lá em Romanos 8, 26 e 27. O irmão Reagan fala, dependam do Espírito Santo. Nós estamos, amados, numa nova aliança, onde somente nós da nova aliança temos esse privilégio de termos um intercessor, um consolador, morando dia e noite, 24 horas por dia dentro de nós. Ele está aí, e você não hospeda o Espírito Santo. Ei, ele habita você. Ele não é um hóspede que sai. Ele é uma pessoa que mora dentro de você, que se relaciona com você o tempo inteiro. E muitas vezes nós não temos a capacidade de encarar isso, de saber que temos Ele, porque a Bíblia diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Está fraco para orar? Não está conseguindo orar? Olha lá quem te ajuda. O Espírito Santo. Porque a gente, amado, não sabe como orar. Eu, quando fui fazer o rema, não sabia mais orar. Porque tudo que eu orava estava desalinhado. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Para eu não ficar orando uma oração vã, uma oração repetitiva. Mas a Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes a gente começa a mover na igreja, fala, ora em outras línguas. Eu escuto, quem está aqui escuta, quem abre a boca. Imagina o Espírito Santo que mora dentro de você. Comecei falando que a falta de diálogo acaba com as relações. Às vezes a sua relação está minada. Você não consegue ter esse mesmo nível de fé por falta de diálogo, de reconhecer a voz do Espírito Santo, de deixar Ele fluir da sua boca. Mas eu quero te dizer, noite de vocábulo novo para você, celestial. Chega de ficar apenas balbuciando, porque Deus tem palavras novas para colocar dentro de você. Ele sabe como de fato orar. Ele sabe do que precisamos. Aleluias. E quando você vê aqui esse versículo, você vê dois beneficiados. Está falando que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, ou seja, nós somos o primeiro beneficiado. Mas ali também tem um benefício para quem a gente intercede. Porque o intercessor, ninguém intercede por si. A gente ora por nós mesmos. Mas a gente intercede por outro. Às vezes você está com uma vida tão boa. Não, mas eu nem sei porque eu estou vindo essa ministração.
Minha vida está tão boa. Você sabe quantas crianças morrem todos os dias de fome? Você sabe que nesse momento, muitas crianças estão sendo abusadas nas suas casas. Você sabe que nessa hora, ali no Hospital do Câncer, tem pessoas em estado terminais. Isso precisa mexer com a gente. Precisa tirar a gente desse lugar tão confortável e cômodo, de simplesmente enxergar o meu umbigo e a minha casa. Eu só quero orar por uma casa própria, por um carro bom e poder viajar pelo menos 3 vezes ao ano. Isso é muito pouco. Existe uma causa por que você foi salvo. Todos nós somos responsáveis pelo ministério da reconciliação. Não é um pastor, não é um mestre, não é um evangelista. Tem o seu chamado específico para isso, sim. Mas ministério da reconciliação, pregar Jesus é para mim e para você. Tirar um tempo na sua casa para orar e interceder por essas causas é uma obrigação, não é uma faculdade. Eu faço se eu quero. Não. Como cristão, não. Como pessoa do mundo, sim. Mas nós não somos do mundo. Nós nos importamos com isso. Estamos o tempo inteiro falando da economia, falando de presidente A, B, de eleição, metendo a língua em um, metendo a língua no outro, não sei o quê. Amado, a Bíblia não te chamou para fazer isso. A Bíblia te chamou para interceder por toda pessoa investida de autoridade. Mas eu não gosto da pessoa. Ore pela autoridade que ela está exercendo. Ore por ela. Para que a gente tenha uma vida mansa e pacífica. Quem quer guerra? Quem quer uma vida de guerra? Uma vida de ruína, de contenda? Ninguém quer. Então, dobre seu joelho e vai orar pelas autoridades. Pare de ficar postando vídeo engraçado de político A, político B. Em vez de fazer isso, ore pela conversão. Ore pela conversão, porque é uma vida que está indo para o inferno. Uma vida que está sendo ceifada. Nós não fomos chamados para julgar. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós fomos chamados para orar. Existe um clamor necessário para esse tempo de igreja. Existe uma voz que precisa ser levantada, uma voz profética dentro das igrejas. E essa voz vai mexer no curso das coisas. Essa voz vai trazer coisas que não existem para nós. Mas é necessário a gente falar. Aleluias. 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 Eu quero que projete aqui rapidinho 1 Timóteo 2,8. Sabe? Deus deseja que a gente ore sempre. Ore em todo lugar. A Bíblia diz, quero pois que os homens orem em todo lugar. Quero pois que os homens orem em todo lugar. Levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Isso aqui está falando homens, generalizando a humanidade. E muitas vezes a gente fala, eu estou orando. Eu estou orando em línguas, eu estou o tempo inteiro constante em oração, eu estou conectada com o reino. E por que não fazermos tudo que está descrito no versículo? Porque às vezes a gente vê o irmãozinho, levante suas mãos, levante suas mãos. Amados, existe um sinal de rendição, um sinal de adoração. Quantas vezes eu falo isso aqui? Nós não precisamos que o ministério de louvor comece uma música que te arrepie, que mexe com sua emoção. Você precisa se conectar e levantar. Pai, eu me rendo. Eu me rendo. Olha, o dia que eu levantei a minha mão foi tão libertador que agora, se eu pudesse, me pendurava. É algo tão prazeroso para mim. Parece que eu estou tocando o céu. Do que eu ficar com aquele bracinho encolhido. Parece que estou com vergonha do que vão pensar. Mas, pelo amor de Deus, é você e Deus. Ore levantando suas mãos. É bíblico. Sem ira, sem discussão. Aleluias.
Sabe, amados, o Senhor colocou algo no meu coração a respeito de igreja, a respeito de templo. Templo, congregação, e templo nós como santuário de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías 56, 7. Eu estou terminando a parte da palavra. Amém? Aleluias. Coloca, por favor, a nova tradução da linguagem de hoje, porque vai concatenar com outro versículo que eu vou trazer também, por favor. Aleluias. Olha o que o profeta Isaías, inspirado por Deus, falou. Ele diz: eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei o sacrifício e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Agora eu quero que você projete aí para mim Marcos 11, na NVI, por favor, 15 e 17. Repare que o profeta Isaías estava falando de um templo, de um lugar que seria chamado casa de oração para todos os povos. E eu quero que você projete aqui que Jesus chegou nesse templo. Jesus cumpriu o que Isaías falou. Ele chegou nesse lugar e quando ele chegou, chegando a Jerusalém, Jesus, ele entrou no templo. E ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Próximo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Perceba, Jesus chegou no lugar que o profeta Isaías profetizou, que seria um lugar, um templo, onde as pessoas estariam ali, todos os povos, numa casa chamada casa de oração. E quando Jesus entrou, que ele viu que haviam desvirtuado o propósito, ele viu que não achou ali aquilo que foi profetizado, ele não foi compassivo, ele não foi paciente. Como você acha que eu derrubo algo? Com alegria, com prazer, com delicadeza. A Bíblia diz que ele derrubou as mesas, que ele expulsou as pessoas de lá. Existe um poder na casa de oração, amados. Aleluia. Amém, amém. E eu quero dizer para você, levando para você como templo santuário, hoje é dia de derrubar essas mesas dentro de você. Mesas que desvirtuaram o propósito da oração. Mesas que desvincularam você desse relacionamento íntimo com o seu pai. Mesas que apartaram você desse lugar de glória e de comunhão com o seu Deus. Mesas que foram construídas, arquitetadas, montadas e hoje estão aí. E você só está se servindo disso. E é por isso que a sua vida não sai do lugar que ela está. Porque Deus tem sim mesas, banquetes para os seus filhos. Mas quando a gente é um templo de oração, quando a gente se move nisso. Aleluia. Aleluia. Fica de pé. Aleluias. 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 Imagine Jesus chegando hoje diante de você. Feche seus olhos. Porque você pode sair daqui diferente. Você pode sair daqui transformado. Aleluias. Aleluias. Imagine Jesus hoje chegando em você. Na sua intimidade. Olhando você como um templo, um santuário. Onde habita a glória dele. E eu quero que você se examine e visualize que tipo de mesas estão dentro de você. Quais foram as mesas montadas?
enquanto eu estava preparando essa ministração, Deus me mostrava pessoas paralisadas na oração, por mesas e mais mesas que foram montadas, mesas de incredulidade, mesas de insegurança, mesas de medo, mesas de frieza, apatia, mesas e mais mesas, o santuário cheio de mesas, mas nenhuma capaz de alimentar você, nenhuma capaz de servir você. Tem pessoas que estão servindo essas mesas, botando essas mesas, arrumando essas mesas. Deus me mostrava claramente pessoas colocando essas mesas. É a mesa do medo, é a mesa eu não posso, eu já estou velho, é a mesa eu sou um pecador, é a mesa da frieza, do distanciamento. Mas eu quero dizer para você que Jesus chegou. Ele chegou, Ele chega hoje dentro de você, no seu íntimo, e Ele derruba. Jesus me mostrava Ele derrubando com violência. Nós não temos que ser pacientes com o cão, com coisas do cão. Você precisa ser mais feroz, mais valente. Você precisa botar força para levantar e para pôr um fim nessas mesas. Aleluias. Aleluias. Nós vamos orar. E Deus me mostrava algo que é tão inusitado, mas eu sei que tem um poder nisso. Nós vamos fazer um círculo nessa igreja. Dado as mãos, onde você puder, eu quero que você dê a mão e nós vamos deixar o centro da igreja. 100 pessoas. Aleluias. Nós temos pessoas suficientes para a gente tocar a vida de pessoas aqui hoje. Aleluias. Você faz parte de algo grande. Você faz parte de algo extraordinário. Aleluias. Feche seus olhos. Você não precisa olhar para a pessoa que está na sua frente, do seu lado. Aleluia. Por favor, você que está aí, fecha com ela. Fecha com ela. Amém, irmã? Aleluias. 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 Ei, Jesus nos diz, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Aleluias. A minha casa será chamada casa de oração. Você pode ser mais intenso.